Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 12 de dezembro de 2014, é uma sexta-feira. O verbete é de número 3.234, ele tem 6 páginas, 56 logias e 17 máximas. O tema, autohistoriografoterapia, e foi elaborado segundo a especialidade historiografoterapeuticologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Milena Mascarenhas. A Milena Costa Mascarenhas, ela é graduada em História, pós-graduada em História da Educação Brasileira, mestre em História Brasileira, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 2003, docente em Conscienciologia desde 2005 e tenepsista desde abril de 2011. A autohistoriografoterapia é a técnica terapêutica aplicada pela Consciem, homem ou mulher, a partir do registro da história pessoal, auxiliando nos processos de autoconhecimento, autorreflexão e reciclagem intraconsciencial, com a finalidade de proporcionar tratamento, alívio e autocura consciencial. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da autopesquisa de retroegos, o holopensene da autocognografia, os critérios definidores da holopensenidade autohistoriografoterápica, os autopensenes paraterapêuticos, a autopensenidade paraterapêutica, os biografopensenes, a biografopensenidade, a neofilia autopensênica. Na fatologia, a autocura a partir da escrita da própria história, os traumas suportáveis quando narráveis, a escrita terapêutica facilitando descrever detalhes de experiências negativas, explicitar sentimentos, colocar os fatos em ordem cronológica e estabelecer nexos. A catarse promovida pela escrita, a análise das relações de causa e efeito, a visão panorâmica das prioridades evolutivas, a linha do tempo pessoal evidenciando aprendizagens constantes, a escrita auxiliando no exercício do entendimento dos eventos da vida, as regularidades observadas ao longo da vida, o recorte pesquisístico da ressoma-dessoma, o recorte temporal do momento evolutivo pessoal, o recorte geográfico dos acontecimentos marcantes, a autoconsciencioterapia através do levantamento autohistoriográfico da Organização Internacional de Consciencioterapia, OIC, e o Serviço de Apoio Existencial, CAPEX, da Associação Internacional da Programação Existencial, APEX. A gente chama atenção que essa fatologia tem 27 linhas e que constitui um máximo para o verbete, e que a gente só leu alguns itens e convidamos aí todos para lerem com maior calma toda a fatologia. Na parafatologia, a importância da sinalética energética e parapsíquica pessoal nas autorrevisitações ao passado, a ultrapassagem dos gargalos seriexológicos, a vivência da mega-euforização indicando avanços autopesquisísticos, o esforço mnemônico cerebral resgatando a memória paracerebral, a consulta à parapsicoteca a fim de elaborar a proexis pessoal, as retrovidas explicando os atuais engajamentos, a central extrafísica da verdade. Na argumentologia, nós destacamos o parágrafo metodologia, que de acordo com a terapeuticologia, a verbetógrafa lista 11 variáveis de práticas otimizadoras predisponentes às autocuras a partir do enriquecimento da escrita da história pessoal e aprofundamento da autopesquisa consciencial. E também nós destacamos aqui o parágrafo superaciologia, que segundo a experimentologia, a autohistoriografoterapia, ela é considerada técnica racional de registro
e autorreflexão pesquisística. Na remissiologia, nós destacamos autobiografia técnica, autohistoriografia, autorremissibilidade consciencioterápica, homiterapeuticologia e recurso pró-desperticidade. A autohistoriografoterapia requer dedicação exaustiva e sinceridade cosmoética na escrita dos retroacontecimentos pessoais, promovendo genuínas reflexões e reciclagens conscienciais. Você admite a possibilidade de autocura a partir da escrita e análise da história pessoal? Já refletiu sobre experiências pretéritas ocorridas em outras existências? Quais imaturidades superou? Na filmografia específica, a autora contribui com uma fonte de referência e na bibliografia específica com 2 fontes de referência. Agora vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise Enciclosapiens, constituída por Marilene Raganin, que está aqui presente, a Pilar Alegre e a Socorro Frazão. Mnemotécnica, autobiografia, registro, reflexão, terapia. Autocura, sociograma, interpretação, temperamento, comportamento. Retrovida, lembrança, reciclagem, recomposição, inventariologia. Autopesquisologia, homeostaticologia, paraprofilaxiologia, pararegeneraciologia e historiografoterapeuticologia. Milena, antes da gente dar início aqui às perguntas, a gente vai fazer alguns comunicados. O primeiro é sobre a publicação dos 500 verbetógrafos. Então, a Enciclosapiens, ela comunica a todos os autores de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia que está organizando a publicação de livro-memória com os 500 primeiros coautores da Mega GESCOM. Se você possui verbete publicado e defendido no tertuliário e não recebeu mensagem solicitando o encaminhamento de informações pessoais para essa publicação, entre em contato com a Enciclosapiens por meio do endereço 500verbetógrafos@enciclosapiens.org. 500 é em numeral e o Enciclosapiens, o Si é com Y e o Sa é com 2 S. Eu vou ler de novo. 500verbetógrafos@enciclosapiens.org ou acesse o site www.icge.org e procure o link Enciclopédia e em seguida 500 verbetógrafos para maiores informações. E aí a equipe agradece a todos. Agora eu dou a dica seguinte: mesmo que você já tenha enviado para a gente aqui esses dados, se você sabe que um amigo seu voluntário é também verbetógrafo publicado, pergunte para ele, informe para ele dessa necessidade da gente ter essas informações. E se você ainda não é verbetógrafo publicado, mas conhece outros verbetógrafos que já são publicados, também procure avisar, você vai estar ajudando a todos nós, tá bom? Então a gente agradece aqui. Bom, vamos então agora à pergunta clássica, que é o que te levou a escrever esse verbete, embora a gente tenha visto aqui na sua mini bio que você é da área da história, né? Mas o que te levou especificamente a esse verbete? Então, já faz 7 anos que eu pesquiso e essa parte da para-história, né, como a gente utiliza a história para tanto a gente nos conhecer melhor, quanto conhecer o nosso grupo, enfim. E eu ganhei um livro, Rosa, esse livro aqui, que até está na biografia do verbete, que é História Pessoal e Sentido da Vida. É um livro que eu estava comentando com a Miriam, é um livro pequenininho, mas muito bom e muito convergente com aquilo que eu faço na Apex, que é estudar a especialidade da para-história e a proexologia. Então, ela conseguiu unir as 2 especialidades, logicamente, que dentro do paradigma convencional. E também outra coisa que me chamou muita atenção
são duas técnicas que eu passei dentro da Conscienciologia, que é a técnica que eu coloco na fatologia do CAPEX, que é o Serviço de Apoio Existencial, que são 12 sessões que a APEX faz. E a primeira técnica que a gente faz no serviço é a análise biográfica, autobiográfica. E quando eu fiz essa escrita da minha história pessoal, eu fiquei impactada com o benefício para compreender melhor, né, quem eu era, onde eu estava, as fissuras conscienciais. Então, só ali, se o atendimento tivesse parado naquela primeira técnica, já teria valido. E depois, quando eu fiz consciencioterapia, que, novamente, eu fiz uma análise da minha história pessoal, a partir da escrita desses fatos, foi também muitos ganhos pessoais, no sentido de compreender as lacunas, de compreender, às vezes, versões que a gente cria de uma determinada história da nossa vida, que aquilo não era bem assim, estava distorcido, a gente carregou nas tintas. E eu comecei a refletir sobre o processo terapêutico da história, né, da escrita da história pessoal. E aí, esse livro foi bem convergente com essas reflexões, e, inclusive, eu pensei nessa especialidade, né, que é a historiografoterapeuticologia, que é o estudo dessa técnica terapêutica. E eu vejo que, por exemplo, no curso Balanço Existencial, para quem tem a oportunidade, né, de participar, a gente vê que os alunos eles ficam muito impactados e mexidos com a técnica do balanço. E o que é a técnica do balanço? É fazer o levantamento da história pessoal. Então, a gente percebe que ali já tem um início, se não acontece de fato, né, uma série de remissões de patologias que a gente vem trazendo. Agora, sincronicamente, eu estou estudando esses 2 últimos dias sobre memória. E no livro que eu tenho, que eu ganhei até da Kátia Aracaki, que me deu de presente, ela tem um item lá, um tipo de memória, que é a memória autohistoriográfica. E o autor coloca, são autores, né, é uma coletânea, e eles colocam que é uma técnica para preservação, conservação da memória também. Então, eles não têm noção nenhuma de proex, de seriexalidade, mas assim, eles estão propondo essa técnica de resgatar, de você escrever toda a sua memória da infância, da adolescência, da adultidade, porque para resgatar, para exercitar essa tal que eles chamam de memória autobiográfica. Achei interessante. A gente comenta tanto que da importância da autopesquisa, né? Então, desde as nossas primeiras aulas de conscienciologia, uma das técnicas mais faladas é da autopesquisa. A gente tem que fazer a autopesquisa. Não tem como fazer a autopesquisa se a pessoa não tiver o registro da sua história pessoal, né? E, logicamente, que a escrita da história pessoal, ela não é, por si só, ela na verdade, assim, ela é complementar, ela é um instrumento para você analisar os teus traços conscienciais. Então, tem uma série de técnicas para você fazer esse registro da história pessoal. Mas eu percebo que, às vezes, a gente banaliza, acha que não é importante, e a gente sabe que as sincronicidades, por exemplo, que é um tema muito complexo, abrangente, mas as sincronicidades, elas se dão nas banalidades do dia a dia, numa placa de carro, em alguém que conversou com você, numa colega de trabalho que te contou um sonho, e eu, né, com o passar dos anos, eu vejo que eu estou ficando um pouco mais atenta para esses fatos do cotidiano e registrando, porque o professor Valdo insiste tanto, né, registra, anota, e a gente às vezes não aplica essa técnica, mas o fato da gente anotar as percepções do nosso dia, aquilo que aconteceu, isso é a nossa história. Daqui a 5, 10 anos, esses registros vão ter a sua razão de ser, a gente vai conseguir fazer uma análise mais técnica, porque a história a gente só consegue analisar com o passar do tempo, né? A gente registra, passa um tempo, você volta naquele registro, ele tem um significado, ele pode ser ressignificado também. Então, ele é muito interessante justamente para o conscienciólogo pensar nessa importância dentro da nossa autopesquisa. Não, é olhar para trás para poder planejar o futuro. Perfeito. Né? Então, vamos lá, as primeiras perguntas, Milena.
Então, a verbetógrafa, a professora Milena, Estrangeirismologia, página 1, segunda linha. Como podemos, através dos nossos flashbacks ao passado, realizarmos a transcrição do background autocognitivo multiexistencial? É uma pergunta boa, complexa. É que ele juntou dois de seus estrangeirismos. É interessante a gente pensar que o passado, ele não é... Eu já falei aqui em algumas tertúlias que eu dei, né? O passado não é algo morto. Não. Né? O passado é algo que passou, logicamente, então eu não tenho como mudar, mas ele é algo que eu posso transformar, eu posso ressignificar, eu posso fazer uma releitura desse passado, e eu posso retornar a esse passado e até limpar, quem sabe, ou diminuir os efeitos desse passado. Né? E essa reflexão é importante, porque nós somos uma consciência com certos mecanismos que não são muito inéditos. Aquilo que eu faço hoje, provavelmente eu já fiz no meu passado. Eu não sou uma versão muito nova de mim mesma. Muito criativa, tão criativa como a gente pensa que é, né? Porque existe uma tendência, existe predileções, existe o modo de funcionamento. É como se a gente tivesse cacoetes. Acho que até tem um verbete que o professor Pedro escreveu, cacoete serexológico, né? Então a gente tem o nosso jeitão de ser. E esses flashbacks em relação ao passado, eles podem nos dizer muito em relação ao nosso papel, por exemplo, proexológico, aí pensando na questão futura, prospectiva das nossas ações. Então, quando eu tenho esses eventos do meu passado, como que eu funciono, o que que eu fiz, como que eu ajo, eu consigo estabelecer relações em relação a como a Milena vai se comportar ou como eu devo me ajustar nessa nova trajetória. Né? Isso é um campo interessante para a gente pesquisar, é algo novo. Né? Não é algo que existe muita teática da minha parte, porque você tem que ter muitas experiências em relação ao seu passado e pensar esse futuro como que vai ser. Eu estou escrevendo um verbete chamado Historicidade Serexológica, que é exatamente isso. É essa compreensão que a gente tem da gente mesmo, do passado, presente e futuro. Sabe essa relação de continuidade? Que não existe Porque eu tenho a sensação assim, que a gente meio que... Tenho a sensação, não, acontece isso, o restringimento é isso, é como se eu tivesse passado uma régua. E a percepção de mim mesma fica um pouco defasada. Eu não tenho muito a noção de quem eu sou. Mas você sabe que nesse estudo de memória está sendo impossível eu não linkar o que você está falando com a questão da memória. Você sabe que a função da memória é essa também? E quando você vai... A memória também não é nada uma coisa assim morta, como você falou da história. Que a história... Tanto que você fala que a história é memória, né? Mas eu estou falando da memória pessoal, aula memória fisiológica e tal. Então, o que acontece quando você vai evocar as memórias que já estão fixadas? Ela não é uma coisa morta que você evoca igual. Você vai criando em cima daquilo, que você vai fazendo conexões. Entendeu? Então, exatamente assim, você estudar a memória e olhar pelo aspecto de como é que a memória funciona e como é que você está falando da história. Então, nós somos o resultado de nós mesmos, não tem jeito. Pela própria constituição holossomática mesmo, entendeu? Agora isso não precisa de parar aí, né? Você pode reformular, já que você tem a possibilidade de criar em cima do que já está, né, da memória que já está dos engramas para engramas, né? Então, vamos melhorar, né, essa história nossa. Né? Tem uma expressão que se fala que a história ela não é aquilo que aconteceu somente. Né? Ela é sempre uma tentativa de compreensão daquilo que aconteceu. Porque aquilo que aconteceu se eu pegar um evento dessa tertúlia agora, no final, e perguntar para cada um, né, dos presentes aqui o que aconteceu na tertúlia, vão ter versões diferentes, compreensões diferentes. Então, a história é a tentativa da gente explicar algo que aconteceu. E, às vezes, eu percebo que as pessoas têm não, mas isso é mentira ou é verdade, fica nessa dicotomia. Mas, na verdade, a memória, ela tem esse componente que você falou,
da dificuldade de chegar a uma veracidade 100% que as pessoas às vezes querem chegar. Então, eu me lembro de uma professora que ela falava que toda vez que a mãe dela contava uma história da infância dela, a mãe dela acrescentava um item a mais naquela história. É por isso, porque você reconstrói a história. A mãe dela estava mentindo? Não, ela estava... É uma forma que a memória tem, que quando ela vai criando lacunas, ela vai preenchendo. O próprio organismo vai preenchendo aquelas informações. E aí ela é recheada, às vezes, de adendos dentro daquela história. E também a compreensão dos outros em relação àquele fato ou acontecimento. Então, é bom esclarecer que, por exemplo, o papel do historiador não é contar a história de fato como ela aconteceu, mas sim dar uma explicação, uma interpretação naquele acontecimento. Então, e a mesma coisa a nossa história. Se eu contar a minha história, vai ser diferente da história que a minha mãe contaria de mim, do que a minha irmã contaria de mim. Eu, às vezes, fico surpreendida com uma história que eu conto, a minha irmã conta de um jeito totalmente diferente, porque é a compreensão dela, é como ela entendeu aquela situação. Então, é interessante a gente pensar nesses componentes, né, de história, memória. Isso é muito interessante, né? Muito. Vamos lá. Fatologia, página 1, segunda linha. Como que os traumas se tornam suportáveis quando narráveis? Então, tem uma linha, né, dentro da psicologia que, às vezes, por exemplo, dentro de um consultório psicológico, o paciente ele não consegue verbalizar o trauma que aconteceu com ele. Ele não consegue verbalizar. Até teve um dos materiais que eu encontrei que a psicóloga estava tratando uma pessoa que tinha passado por um momento traumático e foi uma sessão, 2 sessões, 3 sessões e a paciente não conseguia relatar nada. Até que um dia a psicóloga entregou uma folha, um papel para essa paciente. E aí ela conseguiu escrever os traumas que ela tinha passado. E a psicóloga encontrou um jeito diferente dentro da terapia para acessar esses traumas para poder ajudar na superação. Então, eu vejo assim, que às vezes é um paradoxo. O querer esquecer um trauma, ele se torna tão importante para a pessoa que às vezes ela não esquece. E quando ela coloca no papel, porque colocar no papel significa você colocar, trabalhar cognitivamente atributos diferentes do atributo da lembrança. Então você vai elaborando, raciocinando sobre aquele fato, colocando palavras nos sentimentos e aquilo vai inevitavelmente pode ocorrer uma catarse. Uma superação de um trauma, um entendimento melhor daquilo que ela passou. Então, tem vários exemplos de pessoas que transformaram os seus traumas, as suas dificuldades, em histórias de vidas escritas, em livros, para as outras pessoas também poderem acessar essas experiências e, quem sabe, até se beneficiar por essas experiências. Em Fatologia, página 2, sétima linha. Como podemos pensar os valores impressos na história de vida pessoal? Poderia exemplificar? Na escrita da história pessoal, a partir dos fatos, acontecimentos, relacionamentos, como que ela lida com determinadas situações, ali a pessoa pode fazer uma análise dos valores pessoais. O que são valor? Valor é aquilo que é mais importante para a pessoa. Então, como é que eu sei o que é mais importante para mim? Isso eu vejo que dentro da conscienciometria, eu fiz um curso, o Fundamentos, né? Tem uma parte que a gente coloca os valores, e as pessoas confundem muito valores reais dos valores ideais. Então, às vezes a gente coloca, assistência é o meu valor maior, assistência, escrita, o meu livro. Aí você vai ver, na história dela, não tem esses elementos. Então, a partir da história, é possível ver o real valor dela. Por exemplo, é a família, é o casamento, é dinheiro, porque ela, às vezes, é workaholic, ela trabalha demais, férias, porque isso ela não abre mão. Então, ali está expresso o dia dela. Então, se ela... Isso a gente até percebe nos atendimentos dentro da Apex. Na agenda pessoal dela...
na agenda de rotina semanal, ali você vê quem é a pessoa. Porque ali está expresso o dia a dia dela. Então, se para ela é o mais importante o livro dela, deveria estar contemplado, no mínimo, predominantemente dos turnos dela, o livro. Se não está, é porque aquilo não é importante. Né? E a partir dessa escrita da história pessoal, é possível extrair esses elementos, essas informações, do que é mais importante. Veja bem, vamos imaginar uma pessoa que está lá na terceira idade, né? E ela começa a fazer aplicar a técnica da visão panorâmica, né, da vida dela. Pensar naquilo que ela fez, nas ações, nas realizações. Gente, a partir daqueles elementos, é possível a gente dizer o que foi mais importante para aquela pessoa na vida dela. Só que o ideal seria que a gente fizesse isso antes e a gente se desse conta antes quais são os valores que a gente está utilizando no nosso dia a dia para a gente não levar um impacto muito grande, né, na terceira, quarta idade. Não sei se ficou claro. Ficou ótimo. Parafatologia, página 2, final da 5ª linha. De que modo as retrocognições fortalecem a imperturbabilidade consciencial? Muitas pessoas têm determinados receios de acessar o seu passado ou de verbalizar o seu passado. E esses receios, pudores, eles são impeditivos da pessoa acessar as memórias de outras vidas. Isso é uma tese, é a minha hipótese. Porque às vezes ela fica tão preocupada na defesa da sua biografia atual, né? Eu sou uma pessoa comportada, intelectual, não sei o que ela quer defender, e ela vai ter dificuldade de acessar o passado, que o passado nem sempre tem elementos positivos somente. E quando a pessoa ela vai se dando conta das retrovidas dela, que ela já foi muita coisa, isso vai desdramatizando, vai aumentando a imperturbabilidade dela, porque ela já foi muita coisa, ela já foi prostituta, assassina. Eu falo isso nos cursos porque, gente, a gente não pode ter sido só coisas boas. Na nossa história deve ter muita coisa negativa e depois muita coisa positiva, e nós estamos aqui hoje. E se a gente não reconhece que nós erramos muito e que esses erros podem ter nos proporcionado estar aqui hoje, porque se a gente está aqui hoje atendendo determinado público assistencial, a gente deve ter tido algum comprometimento no passado, mas que hoje a gente tem um nível de maturidade para assistir esse grupo. Então, é desdramatizar e diminuir, né, as perturbações em relação ao passado. Professora Milena, poderia comentar sobre a importância da história pessoal para todos nós intermissivistas? Então, é um pouco disso que eu estou falando. A importância da gente valorizar a nossa história pessoal para que a gente possa, primeiro, inferir vidas passadas. Isso é uma importância interessante para nós. Nós estamos trabalhando com paradigma consciencial. É importante e, às vezes, em alguns casos, até prioritário a pessoa ter acesso a essas retrovidas, né, para ela começar a pensar, como eu falei, né, no público-alvo de assistência, nos temas de comprometimento, naquilo que ela escorregou no passado. Isso é uma utilidade, uma importância. A outra, a partir da história de vida pessoal, a pessoa começa a fazer inferências sobre a proexis dela. Ou seja, o que ela veio executar nessa vida? Qual é o propósito de vida dela? Então, esses 3 elementos, né? Quer dizer, a partir do hoje, eu consigo inferir sobre o meu passado e pensar nos comprometimentos que eu fiz no curso intermissivo com esse grupo de assistência. Então, vamos pensar assim, na proexis. O que é a proexis? A proexis é a programação existencial que eu elaborei no meu curso intermissivo. Essa proexis, eu pensei num tema de assistência, num público-alvo de assistência. Então, que público-alvo é esse? Quais são as características? Muito da minha história hoje, eu consigo extrair essas informações. Então, eu vou dar um exemplo de uma voluntária da Apex, a professora Vera Hoffman, que é autora aqui da Conscienciologia. Escreveu o livro Sem Medo da Morte. Ela é uma pessoa que passou por um trauma nessa vida,
né, a perda de um filho. E, a partir dessa situação traumática para qualquer mãe, o que ela começou a perceber na vida dela? Uma certa regularidade num público-alvo que chegava procurando ajuda para ela. As mães, principalmente que perdiam filho, acabavam procurando ela, pedindo ajuda, pedindo auxílio. E ela começou a perceber essa regularidade de um público-alvo. Então, olha que interessante. Ela, a partir do estudo da história dela, ela começou a reparar a perceber esse público, e ela, de maneira técnica, resolveu escrever um livro. Não, então, se está chegando esse público, eu vou escrever um livro para auxiliá-los de maneira mais técnica e também mais abrangente, porque um número muito maior de pessoas serão atingidas a partir dessas ideias. Eu tenho que falar para essas mães que existe, né, que a morte não existe e que ela não perdeu nenhum filho, que na verdade ninguém perde ninguém. Veja que ela, a partir dessa análise do que aconteceu com ela, do público que chegava para ser atendido, ela direcionou o processo da proexis dela. Então, olha a importância da gente fazer uma análise da história da nossa vida para o processo proexológico. Tá? Então, são aí alguns elementos da importância do estudo. Em Megapensenologia, página 1, final da primeira linha, favor ampliar o megapensênio. Busquemos reflexões autohistoriografoterápicas. São essas reflexões que eu estou propondo aqui. Né? A gente pensar na nossa história de vida, pensar nos traumas, nas lacunas, pensar na nossa trajetória, pensar, escrever, refletir, depois analisar, porque a escrita da nossa história, ela não é algo estanque. Eu escrevi, pronto, eu guardo na gaveta. Constantemente, a gente pode pegar esse material e fazer uma abrangência muito maior dessas nossas análises. Quando eu pego esse material que eu fiz do CEAPEX há 7 anos atrás, eu vejo quanta coisa eu já amadureci, eu poderia ter escrito de maneira diferente, eu não carregaria tanto nas tintas. Então, a gente faz essa análise até para aferir, para mensurar a nossa trajetória consciencial. É impressionante quando você vê os relatórios, eu vejo às vezes os relatórios meus da consciencioterapia um tempo atrás, caramba, como eu era. É impressionante. É desse tamanho. Era. Quer dizer, a gente não pensa que eu seja lá ainda a rainha da cocada preta, mas eu era bem pior, né? Então, só isso já me alivia. Professora Milena, Estrangeirismologia, página 1, primeira linha, poderia esclarecer como ocorre o insight pessoal e, a seguir, o front do autoconhecimento? É interessante esse do insight pessoal, que eu estava num curso em Porto Alegre, eu sou uma das professoras do curso da retrosenha da ICEDA Consecutivos. E aí a gente estava lá numa técnica energética e, de repente, começou a vir flashes, insights da minha vida. E com uma certa regularidade. Era como se os amparadores tivessem pensado determinados elementos e palavras naquele momento. E coisas que eu já sabia, que eram óbvias, mas é como se eles tivessem organizado essa memória e pensado, pensa nesse nome, neste e nesse. Agora junta. A associação é mais objetiva, né? É uma coisa interessante. Então, qual é o insight que eu tive? Eu tive o insight da minha história de vida pessoal, atual, e que tinha relação com a autopesquisa que eu estou fazendo neste momento, sobre as inferências em relação a outras vidas. Então, olha que interessante como, às vezes, os insights, eles podem ser patrocinados pelos amparadores e podem nos dar indicativos de autopesquisa naquele momento. Tem uma certa prioridade dentro da pesquisa. Então, para a verbetógrafa, ficar atenta, que às vezes virão essas memórias, esses insights da história pessoal que pode ter relação com aquele momento evolutivo atual da pessoa, para ela ficar atenta com isso. Porque os amparadores, eles podem estar mexendo na nossa memória, mas não necessariamente na memória das outras vidas. Às vezes são memórias dessa vida que querem nos dar muitas informações sobre o nosso momento evolutivo atual.
E que com certeza deve ter relação com as vidas anteriores. Claro. Né? Professora Milena, Estrangeirismologia, página 1, terceira linha. Poderia falar sobre a construção do timeline pessoal? Interessante que a sua estrangeirismologia chamou bastante atenção. Não é? Porque foram praticamente todos quase os todos. itens. Já vou falar dos blogs também. Então, a técnica do timeline pessoal porque você pode fazer a autohistoriografia de diversas maneiras, diversas técnicas. A síntese da sua vida, você pode utilizar esse timeline. Quer dizer, numa linha do tempo, você colocar os principais acontecimentos da sua vida. E aqui está perguntando a construção do timeline pessoal, né? Então é interessante a pessoa utilizar dessa técnica, porque é uma síntese da vida da pessoa. Ela pode colocar o timeline de 5 anos que ela lembra, 10 anos, 15 anos, ou fazer a linha do tempo dos anos dela. Então imagina, a pessoa tem 30 anos, se ela colocar em cada ano um momento importante, relevante, que ela considera daquele ano. E vai ser ótimo, porque quando ela chegar com 60, ela não vai lembrar. Por isso então, que é bom registrar. Começar a fazer agora. Então, e ali é uma síntese. É isso que é interessante a pessoa pensar. E aí eu estou aqui refletindo sobre um e-mail que eu recebi ontem, que a professora Cida mandou para um amigo da Conscienciologia e ele me encaminhou. E quando a Cida Nicolau ela fez um trabalho de compilação, né, de tudo que eu fiz dentro da Conscienciologia e também da minha vida acadêmica. Quando eu olhei aquele e-mail ontem, o que é aquilo? Aquilo é uma síntese é uma síntese do teu trabalho dentro da Conscienciologia. Eu olhei e fiquei surpresa, porque por mais que eu registre as coisas que eu faço, eu não tinha tudo aquilo. Ela registrou até artigos de blog que eu escrevi para o blog da Apex, eu não tenho esses registros. E eu tive uma visão muito abrangente do meu trabalho dentro da Conscienciologia e eu fiquei com uma gratidão muito grande com a Cida. Hoje eu mandei um e-mail agradecendo para ela. Porque ali mostra o teu trabalho e você reconhece a tua trajetória, como se te fizesse reconhecer a tua trajetória, o teu trabalho, o que você está fazendo. E também, obviamente, que dá uma crise, porque, puxa, eu só escrevi isso. Também você mensura aquilo que... você faz refletir daquilo que você poderia estar fazendo mais e não está fazendo, né? Então, teu registro, ele te dá essas duas percepções, né? O reconhecimento de um trabalho realizado, mas também a sensação de que você poderia estar rendendo mais. Se você não tem isso registrado, você vai levando, né? Você acha que está fazendo o suficiente. E, na verdade, quando a gente vê registrado, você percebe que você poderia estar rendendo mais. Esse resumo da Cida é muito bom de você receber. Eu fiquei surpresa e muito grata. Aliás, você me lembrou uma coisa boa. Vou pedir para ela de novo, que ela deve ter o meu, só que eu saí da lista dela, não sei porquê. Pensenologia, página 1, última linha. Gostaria que relacionasse a neofilia autopensênica com o tema do verbete. Então, isso que eu falei da gente olhar o passado com desdramatização, com neofilia, não ficar com apriorismos em relação ao passado. Porque se a gente cria uma certa resistência em relação ao passado, a gente vai ter mais dificuldade de recuperar esse passado. Então, a neofilia, a cabeça aberta, para a gente pensar em em coisas novas e ficar aberto a vir novas percepções. Porque senão a gente vai acabar ficando com o passado viciado, né? Ou fica muito apriorismo em relação ao passado, fica muito apriorista. Então, a neofilia, eu vejo que ela é importantíssima para a gente pesquisar o nosso passado. Não criar autopreconceitos, né? Infratologia, página 1, primeira linha logo. Poderia aprofundar a autocura a partir da escrita da própria história? Mais ou menos o que você vem falando, né? Isso. Mas aí eu acho que é bom ressaltar mais a questão da autocura. Uhum.
Então, eu achei alguns artigos aqui na internet, que talvez valha a pena a gente citar, de pesquisadores que fizeram alguns estudos e chegaram à conclusão de que, de fato, a escrita da história pessoal, ela auxilia muito na remissão de doenças. Então, eu vou ler aqui alguns casos que eu achei interessante para trazer. Essa aqui é da revista Isto É, que saiu. Deixa eu ler aqui o... Saiu na revista Isto É, Tratamento pela Escrita. Novos estudos confirmam que escrever sobre a própria doença ajuda na recuperação. Pode ser até mesmo em blogs, que está na Estrangeirismologia. Aí eles assim, ó, que a ciência confirma que a escrita não só é uma ferramenta importante no processo, como pode alterar as respostas fisiológicas a doenças crônicas, melhorando o quadro de saúde de pacientes. Então, eles fazem uma compilação de vários estudos que existem sobre isso. No caso de Israel, eles fizeram um estudo com adolescentes que sofriam de ansiedade e de fobia social. E eles propuseram a escrita de blogs durante 10 semanas. E o resultado foi muito positivo. Esses adolescentes melhoraram a ansiedade, eles começaram a se sentir mais confortáveis em situações sociais. Então, eles perceberam uma melhora no quadro desses adolescentes a partir da escrita. No Canadá, também, algumas mulheres foram convidadas a escrever sobre os seus sentimentos, sobre as suas histórias, sobre os seus valores pessoais. São mulheres que tinham sobrepeso. E essas mulheres que estavam participando desse programa, emagreceram 3 quilos. As mulheres que não estavam, que fizeram 2 grupos, engordaram 2,7 kg, diz aqui na revista. E aí é interessante que o pesquisador ele comenta que a escrita, neste caso aqui das mulheres, ela funcionou como incentivo, um grupo de apoio, mas também elas não utilizaram a comida como uma válvula de escape, e sim a escrita. Porque a comida, se a gente pensar, ou a comida, o cigarro, a bebida, são elementos, subterfúgios que às vezes a pessoa coloca ali uma determinada emoção, ou porque ela está triste, ou porque ela está feliz, ou porque ela está ansiosa. Então ela come ou utiliza algumas drogas, né? Com a escrita, a tese dos pesquisadores é que ali a pessoa colocando seus sentimentos, suas emoções, isso fica mais compreendido, né? Dentro do processo de compreensão da própria pessoa. Tem a ver com a satisfação, né? Porque a comida dá uma satisfação orgânica para a gente muito boa, né? Imediata, então ela substitui aquele sofrimento pela... Então eu acho que a escrita é aprender a gostar de escrever para que a escrita seja algo de criação, de satisfação genuína mesmo, para poder servir de substituto, né, para as outras coisas. Uhum. Aí aqui nos Estados Unidos, eles fizeram também a pesquisa, 48 portadores de câncer de testículo, revelou que escrever sobre emoções relacionadas à doença acelerou a recuperação dos participantes. Porque eles associam também o câncer a um processo de bloqueio emocional. E quando você coloca para fora, né, os bloqueios emocionais, pode ajudar no processo imunológico e de equilíbrio. Então, eu achei bem interessante esses casos. Tem na Califórnia também. Eles colocam, né, que a área do cérebro escondida atrás dos olhos, que é a córtex pré-frontal, é ativada quando falamos e escrevemos sobre as emoções, produzindo efeito terapêutico. Isso reduz o desconforto que sentimentos negativos provocam nas amígdalas, que é o famoso nó na garganta, né? Então, essa escrita para curar, ela está sendo muito utilizada, né, na ciência convencional. E eu penso que nós, como conscienciólogos, eu penso que a gente repensar um pouco, né, nessas parapatologias e patologias emocionais podem estar relacionadas com também outras vidas, né, e que, se a gente pensar no hoje, na remissão disso hoje, tem efeitos muito positivos, não só para cicatrizes, né, emocionais do passado, mas também como profilaxia dessa tendência
também que a gente tenha determinadas situações para não cair no mesmo erro no futuro, né? Não sei se eu deixei claro. Tudo bem? Na fatologia, página 1, segunda linha, poderia aprofundar a escrita terapêutica, facilitando descrever detalhes de experiências negativas, explicitar sentimentos, colocar os fatos em ordem cronológica e estabelecer nexos. É na última linha, eu acho. Escrita terapêutica facilitando descrever detalhes de experiências negativas, explicitar sentimentos, colocar os fatos em ordem cronológica, estabelecer os nexos. Aqui é quase uma técnica, né, de autoescrita da história pessoal. Eu trouxe também um outro exemplo de um escritor e químico italiano, que é o Primo Levi. Ele é super famoso, né? Ele escreveu o livro É Isso um Homem. E o que acontece? Quando ele estava no campo de concentração, que ele ficou 1 ano mais ou menos preso, quando ele retornou para a vida, ele ficou com uma sensação que ele não sabia se ele escrevia sobre os traumas do campo de concentração, ou ele escrevia ou ele omitia as informações. Ele ficou com esse dilema. E analisando um pouco o porquê que ele criou esse dilema, não era nem por causa dele, mas ele ficou com uma sensação de que se ele escrevesse, era como se ele estivesse traindo as pessoas que lá morreram. Puxa, mas eu estou contando uma experiência que eu sobrevivi. E, ao mesmo tempo, um receio que, principalmente as pessoas que sofrem um trauma muito grande com determinado grupo, né, de pessoas, que ele, por exemplo, foi vitimado, as pessoas têm um certo receio de escrever e de compreender aquela situação, porque eles têm medo de se colocar no mesmo patamar do algoz. Então, a gente percebe esse dilema do Primo Levi quando ele escreve a obra, que ou ele coloca esses traumas, ou ele coloca esses traumas de uma maneira para ele também compreender a situação que ele passou e fazer uma denúncia dos horrores, né, da Segunda Guerra Mundial, ou ele se omitia em relação a isso, mas a ferida ia permanecer com ele, né? E é interessante a gente pensar nisso, que ao eu escrever uma determinada situação traumática, eu posso compreender o meu algoz. E isso pode causar uma culpa, é um paradoxo. Isso pode trazer uma culpa para a pessoa que está entendendo, né, aquela situação de horror. Mas, de qualquer forma, o livro dele, ele, de certa forma, foi assistencial, porque é uma forma de você vincar um determinado período da história, uma experiência que foi traumática, extremamente desumana, e você registra isso no sentido de evitar que novas situações como essas ocorram, né? Não a denúncia pela denúncia, mas é a denúncia para compreender as ações do homem e para a gente tomar profilaxias, né, antes que situações como essas ocorram. Então, eu achei bem, também um outro exemplo, né, de pessoas que passaram por esse trauma e que fizeram seu registro, né, desse. Então, a verbetógrafa, fatologia, página 2, quarta linha. Poderia expandir a linha do tempo pessoal, evidenciando aprendizagens constantes, dentro da prioridade a ser realizada no timing de cada um? Como dar partida à autohistoriografoterapia sem se precipitar? Tenho pouco tempo de conscienciologia, mas me dedico muito ao conhecimento das ideias. Acessei algumas informações retrocognitivas relevantes a meu respeito. Percebi que nesta vida atual já vivi em 5 países diferentes e no meu sobrenome tem o nome de cada um desses países. Interessante. Há algum segmento de pesquisa que você possa me aconselhar para organizar com calma? Essa pessoa, ela é nossa voluntária já e ela mora em Madrid. Ah, legal. Rosa, vamos ver se eu entendi a pergunta, tá? Se precisar, eu leio de novo.
A linha do tempo pessoal evidenciando as aprendizagens constantes. Só que ela quer umas outras dicas mais pessoais a ela. Achei interessante esse dado que ela deu, que viveu em 5 países diferentes e que o nome dela tem sobrenomes dos 5. É raro isso, né? Parece até aquele mantra do Sovaldo que é intercultural. Né? O nome dela é um mantra intercultural, né? Então, ela pede assim, há algum segmento de pesquisa que você possa me aconselhar para organizar com calma toda essa discussão? Uma questão interessante é a pessoa se questionar qual é a demanda dela pessoal. Então, todos nós, em algum momento, a gente cria uma certa demanda, uma certa necessidade, uma dificuldade. Aquilo realmente está me atrapalhando e eu quero mexer. Isso pode ser o início da pesquisa, para ela organizar a pesquisa dela pessoal. Então, a partir dessa demanda, por exemplo, se ela já tem a história dela registrada, a partir dessa demanda, ela pode revisitar essa história e ver os elementos que possam auxiliá-la a compreender melhor aquela demanda. Tá? Que é a questão da linha do tempo pessoal, proporcionando as aprendizagens. Porque eu tenho... por exemplo, a pessoa tem uma dificuldade de temperamento. Temperamento é uma coisa bem interessante da pessoa pensar, porque o temperamento tem uma raiz. Isso. Essa raiz pode ter relação com a cidade que ela nasceu, com a família, outras vidas, essa questão de paragenética. São muitos elementos que ela pode puxar para avaliar o temperamento dela. Então, é uma demanda que ela pode pensar. A questão que eu achei mais assim objetiva, assim, dentro de tudo que ela falou, em relação para ela agora, é isso aqui, ó, dentro da prioridade a ser realizada no time de cada um, como dar partida à autohistoriografoterapia sem se precipitar. Acho que assim é a coisa mais objetiva de pergunta para ela. Então, eu acho que é convergente com a resposta, porque a partir da demanda pessoal dela, ela pode dar um encaminhamento ou começar a puxar esse fio pesquisístico. Às vezes a pessoa, na ansiedade, né, em relação ao passado, uma ansiedade, ela quer ter retrocognição, ela quer pesquisar tudo, ela já tem hipóteses de personalidade do passado, mas ela está, às vezes, forçando uma barra que não é prioridade para o momento evolutivo dela, que não é, às vezes, o que os amparadores estão querendo ajudar naquele momento. Então, o que é prioridade dentro daquele momento da pessoa? Às vezes é uma demanda. Às vezes é muito mais óbvio do que aquilo que ela está procurando. E demanda, gente, é aquele gargalo, é aquilo que a gente não consegue avançar, né? Então, às vezes é um erro recorrente, uma dificuldade recorrente, que a gente não consegue avançar dentro daquilo que a gente está fazendo. E se reportar ao passado, puxar a partir disso, né, os elementos que possuem ou procuram, né, ter elementos de causa para perceber essas ações, eu acho que é o início aí da pesquisa para ela pensar. A Miriam está lembrando aqui que na página 4 do verbete tem ali uma metodologia que são alguns elementos sugeridos para a pessoa pensar dentro da autohistoriografia, para ela pensar. Então, por exemplo, a lista dos aportes pessoais. Isso é básico, né? Teria que pensar para a televerbetógrafa se ela tem essa lista de aportes. Os aportes, gente, é tudo aquilo que a gente recebeu da vida. Então, é afeto, família, a oportunidade de estudar, as relações, as amizades, objetos, tudo aquilo que a gente recebeu da vida. Não é intelectualidade, né? Não. São coisas que a gente recebeu da vida. Por que os aportes são importantes a gente estudar e qual a importância disso para a nossa história? Porque os aportes, analogamente, a gente costuma brincar que se a pessoa recebe um giz, já dá uma indicação de ofício, né? Já está dizendo mais ou menos o que a pessoa deve fazer com o giz. Não é fazer cirurgia, né? Então, se a pessoa recebe um giz, já tem ali uma indicação de ofício.
mais ou menos na área da docência, né? Então, se a gente recebe algo, aquilo pode ter um significado de algo que a gente tem que realizar. E muitas vezes a pessoa ela vai perceber, só a partir da lista dos aportes, certa regularidade. Ela recebeu muito numa área. Tem pessoas que a gente conhece que elas receberam muito na área da educação. Às vezes elas não tiveram uma família afetiva, não teve condição financeira, mas ela sempre recebeu na área da educação. Por quê? Recebeu bolsa, recebeu livro, recebeu... É como se ela tivesse uma linha de abertura dentro daquela área. Então, ali tem muita informação para ela extrair dentro da história de vida dela, a partir dos aportes. Aí, ali, o segundo método é da autobiografia propriamente dita, é a escrita da história pessoal. Biografias. Isso daqui ela é muito importante. O professor Valdo já comentou com a gente há muito tempo atrás que se a gente quer alcançar a nossa hipótese de personalidade consecutiva, a gente tem que ter lido no mínimo 100 biografias. Mas por que ler 100 biografias? Porque ler exemplos de vida nos ajudam no nosso processo de autorreflexão da nossa história pessoal. Quando eu leio um exemplo de alguém, inevitavelmente eu penso no meu caso. Ah, mas e se fosse comigo? Isso é um exercício fantástico. Então, quando eu leio sobre um pintor, um pesquisador, um cientista, uma intelectual, tudo isso vai me dando ideias e subsídios de pesquisa. Então, eu considero que é fantástico. GESCONS, fazer uma análise das produções pessoais. E aqui eu quero agradecer de novo a Cida, que a partir do e-mail, né, que ela mandou, a gente tem uma noção de tudo que eu já publiquei, de tudo que eu escrevi, ou que eu ainda estou em omissão de escrita, né? Mas mostra uma certa predileção, as minhas tendências, aquilo que eu invisto meu tempo, os meus valores. Se eu escrevo muito sobre uma área, é porque eu gosto daquela área, porque eu me dedico àquela área, porque eu valorizo aquela área. Parece óbvio, mas aquela área quer dizer muito da minha trajetória, da minha proexis, e também inferência sobre o meu passado. A listagem do autoinventário pessoal. Será que a televerbetógrafa, né, tem um inventário com todas as assistências que ela já fez no campo assistencial, parapsíquico, intelectual? O que ela já escreveu, as aulas que ela já deu, as pessoas que ela já assistiu, e também as pessoas que ela já teve assistência, né? A elaboração da linha do tempo pessoal com os principais fatos da vida, que a gente já mencionou, essa síntese, né, em formato de linha de tempo. Se a pessoa conseguisse pensar em cada ano da vida dela um fato relevante, isso vai ser muito importante para ela ter essa visão geral da vida dela. Mesologia, o estudo e o registro das relações conscienciais e o meio no qual interage a cada ressoma, né? Se ela ressomou num país, numa cidade, no caso dela é de Madrid, né? Ela mora agora em Madrid, mas ela é brasileira. Ela é brasileira. Então tem que ver qual estado que ela nasceu aqui no Brasil, as características. O estado que ela nasceu tem características do universalismo? Quais as características de cada país que ela morou, como que ela se relacionou com o povo, foi mais fácil, foi mais difícil, teve mais contratempo num país, não teve em relação ao outro. Isso tudo são elementos muito ricos para a autopesquisa. Às vezes a gente vai ver pessoas que não conseguem entrar num país. Ela viaja a Europa inteira, mas naquele país ela não consegue entrar, ela é barrada, o táxi xinga ela perde dinheiro ou rouba a bolsa dela. Acontece uma série de contrafluxos naquele país. Já foi roubado em 2 países. Então, teve uma pessoa que cada vez que ela foi nesse país, ela quebrava o pé. Terceira vez que ela foi no país, ela quebrou o pé. Gente, tem uma informação riquíssima por trás, né? Ou ela volta para pesquisar, né? Não, o engraçado é que no meu caso, assim, só abrindo parênteses, né? Eu tô linkando agora quanto a, né? Eu fui roubada em Paris, em Alhambra,
E tem a relação ali, né? Porque a Alhambra são os árabes mouros, né? E que tem relação ali com aquela infiltração na Península Ibérica, que é Espanha, França e Portugal ali. E eu não tinha me tocado nisso. Interessante. Então tem alguma coisa. E eu me dou super bem na Europa. Então não era problema da Europa, problema da infiltração árabe ali naquela questão ali. Então, nas viagens internacionais, a gente pode extrair muita informação. Às vezes a gente chega num país e a pessoa fala um idioma com você como se você fosse daquele país. Né? Às vezes a pessoa fala com você em francês e você está na Espanha. Poxa, mas por que a pessoa falou comigo em francês se eu estou na Espanha? Entende? Então, às vezes, ali tem muita informação para a pessoa extrair. Retribuição, avaliar o nível de retribuição dos aportes recebidos. Esse aqui é um outro elemento importante. A Oprah, ela tem uma técnica que ela usa, que todo dia ela registra 5 fatos importantes do dia dela, 5 momentos que ela se sentiu feliz. É uma técnica que ela usa, que eu achei interessante, que ela chama de registro de gratidão. Eu achei interessante porque o sentimento de gratidão é um dos mais nobres que tem, é a pessoa reconhecer que o outro fez algo por ela, e ela ter esse sentimento, né, de retribuição, enfim. Então, a gente pensar assim, ó, se eu recebi, qual é o meu nível de retribuição dentro daquilo que eu já ganhei? Porque ninguém recebe nada de graça, a gente recebe que é para nos dar subsídio para fazer algo. Na técnica do manual da Proexis, para identificar a Proexis pessoal, o professor coloca a técnica da retribuição. Então, olha de novo, né, como o aporte tem a ver com a retribuição. Aquilo que eu recebo, ele tem uma regularidade, ele tem uma informação, ele tem a sua razão de ser, e ele também tem uma função de eu fazer a doação daquilo. Ninguém ganha nada para ficar guardado, para ficar para si, né? Aquilo tem um benefício para o outro. E eu considero que quem é intermissivista, né, tem muito mais para dar, porque é um mega aporte. Sociograma é uma outra técnica. A professora Cristiane Ferraro é uma das maiores especialistas na técnica do parasociograma. Ela dá várias oficinas, tanto aqui em Foz quanto fora de Foz. E ela é interessante porque as pessoas que fazem essa oficina, elas criam uma visão de conjunto bem interessante sobre as suas relações, sobre a minha história de vida, mas também o grupo que eu estou inserida. Que grupo é esse? Quais são as características? Quais são os interesses? Então, o grupo diz muito sobre nós mesmos, né? Porque o grupo mostra que eu tenho alguma afinidade, e que afinidade é essa? É intelectual, é parapsíquica, é financeira, é profissional. Então, estudar os grupos também nos ajuda muito na nossa autopesquisa. A pesquisa sobre tendências, gostos pessoais, competências e também repulsas. As repulsas, em algum momento a gente vai ter que estudar, né? Todo mundo tem, eu acho, né? Tem repulsa estudar repulsa, é isso? Tem repulsas. Olha, eu estudo tudo, menos esse período da história. As pessoas gostam de determinados, por exemplo, só pegando a história, as pessoas têm alguns interesses dentro da historiografia para estudar, e elas têm alguma repulsa, alguma antipatia por algum período. Eu desconfiaria, né? Eu sugiro que a pessoa vá em busca daquela informação. Por que ela tem repulsa? Por que ela tem antipatia? Quais informações tem ali que tem relação com a pessoa e ela não quer ver? E tem momentos e momentos. Às vezes a pessoa protela um pouquinho, mas em algum momento ela vai ter que pesquisar aquilo, né? Também os traços, a relação, né, dos traços, dos trafores, dos trafares, dos traços faltantes. Porque o trafor, ele também é um indicativo da nossa trajetória. E aqui eu já estou me referindo às retrovidas. Porque o trafor eu não conquistei nessa vida. Ele já veio de outras existências. Então, já mostra aí tendências, né, uma trajetória, uma caminhada, que é interessante para a gente pesquisar. Então, fica a sugestão para a pesquisadora aí iniciar a sua pesquisa com esses 11 itens aqui. E você acabou respondendo outras perguntas aqui também. Aí, só voltando para o caso
da última pergunta, do nome dela, a onomástica, ela nos ajuda muito também na compreensão da nossa história pessoal. Às vezes, não quer dizer muita coisa, mas às vezes tem muitas informações ali, muito mais do que a gente imagina. Então, acho que vale a pena ela se debruçar, estudar a etimologia, a relação realmente, né, do nome com o país, por que compõe só 5 nomes já mostra que né, pode ser da aristocracia, da monarquia, porque 5 nomes que não é uma coisa muito comum, né? E às vezes também o nome tem muita relação com o temperamento da pessoa. Então, estudar a etimologia do nome, qual é a origem do nome, pode dizer muito também do temperamento e das origens da pessoa. Tânia. Duas questões para você. A primeira é na fatologia, na página 2, na 4ª linha de baixo para cima. Desenvolve o Museu da Pessoa, reunindo coleções de histórias de vida. Você já falou isso? Não. Eu achei isso muito interessante. Então, esse museu existe em São Paulo. Se você colocar na internet Museu da Pessoa, você vai entrar no site. E o objetivo desse museu é reunir as histórias das pessoas comuns. Então, é um museu virtual, eles têm lá equipamentos audiovisuais, eles gravam a história de vida das pessoas. E esse museu, Tânia, ele fez assim tanto sucesso que Canadá, Estados Unidos e Portugal já levaram essa ideia desse Museu da Pessoa para os seus países. Então, é um museu bem interessante. Eu não conheço pessoalmente, mas quando eu for para São Paulo, eu quero conhecer, porque ele mexe um pouco com o paradigma vigente de valorizar somente a história de vida de pessoas importantes. De fato, né, os museus, a maioria, pelo menos deles, eles mantêm objetos de pessoas importantes, materiais de pessoas importantes, e aí pessoas importantes, eu vou dizer, mais assim, políticos, né? E esse Museu da Pessoa, ele quebra um pouco esse paradigma ao valorizar a história de todos, né? De qualquer um, seja analfabeto, letrado, intelectual, político. E qualquer um pode enviar a sua história. Se não me engano, no próprio site, você pode gravar a tua história e enviar para eles. E aí eles têm lá eles fazem um registro e mantêm lá armazenado no museu. Com um retratinho junto, né? Porque, por exemplo, esses livros que a gente está escrevendo sobre a nossa vida, os nossos, né? Pegar aí alguns livros já escritos pelos nossos colegas evoluciólogos aqui. E eu também estou escrevendo memórias das reciclagens pessoais. Seria Você acha que eu devo mandar esse memória das reciclagens? Com certeza. Não, eu pensei que isso fosse uma produção pessoal. Legal, eu não sabia desse museu. Vou entrar e vou dar uma olhada. Não, vale a pena. Eu achei a ideia assim, bem boa. Bem boa, né? Tem mais outra coisa também. É na página 5. Você podia desenvolver a superaciologia? Superaciologia. Superaciologia. É na página 5. Segundo a experimentologia, a autohistoriografoterapia é a técnica racional de registro e autorreflexão pesquisística predisponente à superação de dificuldades pessoais e valorização das conquistas realizadas, servindo de exemplo para o grupo de convívio. Qual é a sua dúvida, Tânia? Ela quer... Como é que a gente pode desenvolver isso? Então, a técnica, ali eu coloquei os 11 itens que já ajudam a pessoa a fazer esse levantamento autohistoriográfico. Ah, tá, método. E é interessante, Tânia, e talvez até interessante a gente perguntar para você que escreveu o livro, se você percebe que na escrita do livro, colocando essas memórias,
Porque provavelmente na escrita do livro você utilizou materiais mais pessoais, digamos assim, que o livro já está mais depurado, imagino eu, tá, Tânia? Sim, sim. O livro está depurado, está técnico, está científico. Quando você pega esses registros antigos, desses sentimentos mais grosseiros, mais primários, aquilo provavelmente você deve ter, e aí seria legal você responder, mas você deve ter depurado muitos sentimentos, reelaborado, às vezes um sentimento de raiva, de injustiça, aquilo foi reciclado para um outro sentimento. Com certeza, né? Com certeza, a primeira forma que eu escrevi esse livro das memórias, eles foram de um jeito, foram de um modo. Eu me prendi em algumas coisas, mas com as remodificações, foi entregue, aí voltou para mim de novo, e aí você vai modificando. Ainda hoje, nesse livro, eu resolvi escrever mais sobre o período que eu fui subversiva, porque eu não tinha colocado. E muitas pessoas me perguntavam, por que você não fala mais sobre isso? Você quase não desenvolveu essa parte. Por exemplo, você tem uma colega sua que também foi de movimento estudantil e de partido clandestino, e hoje é presidente da República. Você tá aqui, ela tá lá. Então, coloca mais essa parte da subversão, né? Quer dizer, eu ainda estou fazendo modificação na vivência das reciclagens pessoais. O tempo todo a gente está modificando, né? Então, a tese aqui, Tânia, é que a escrita, né, da história pessoal, ela auxilia nessa releitura de sentimentos, de emoções que nós tínhamos em determinado momento. E esses sentimentos, se não tratados, eles vão criando nódulos emocionais, vão criando até doenças físicas, não só energéticas, mas doenças físicas, por algo não compreendido, por algo não refletido em relação ao nosso histórico. E isso só aumenta. Então, o seu exemplo é muito interessante, porque é uma história de vida que você está escrevendo, que você está registrando, mas, ao mesmo tempo, você está dando um exemplo. Porque tem muitos... Eu até coloquei aqui no verbete a síndrome de Amiel. Né? Escreveu assim, sem... Gente, ele escreveu 17 mil páginas não tira nada, sobre a né? sua história. E eu não li o diário dele, né? Mas tem o verbete síndrome de Amiel que o professor Valdo coloca no mega exemplo lá, negativo, de pessoa com total despriorização na escrita. Porque não adianta eu escrever 17 mil páginas de um diário que você espreme e não sai nada evolutivamente útil. E na hora que a Tânia escreve um livro e ela fala, olha, eu estive no mesmo momento que a presidente e eu estou aqui, ela está lá, e mostra essa diferença evolutiva, isso é muito esclarecedor para o público, para você, enfim, para as outras pessoas que têm esses mesmos sentimentos esses sentimentos que afloram dentro da política de injustiça, de indignação, enfim. Muito obrigada. São duas questões. A primeira, na fatologia, na página 2, na 10ª linha de baixo para cima, a decifração dos idioletos a partir da escrita. Se você puder falar um pouco. E depois, na crescendologia, na página 3, o crescendo dos gargalos pessoais a sobrepujar. A decifração dos idioletos a partir da escrita. Eu só fui perceber o meu modo de funcionamento do meu vocabulário a partir da escrita. Quando eu sentava com os orientadores e eles falavam, olha, você escreveu isso,
e às vezes estava no superlativo, numa certa indignação, numa certa afloramento na escrita. Esses são elementos que diz muito sobre a pessoa. Então, idioletos é a maneira singular da pessoa se manifestar, da maneira da pessoa falar, que é característico dela. E isso a gente só pega quando a gente escreve e a gente se distancia um pouco do texto. E depois volta para ler. Então, é uma técnica interessante da gente pensar também, é o vocabulário que a gente usa. Como que a gente aloca as palavras, como que a gente se comunica. Eu procuro prestar um pouco atenção nisso, porque diz muito do temperamento, diz muito das minhas tendências. E a pessoa também se manifestando, a gente pode observar o jeito dela falar, o vocabulário, como que ela usa as palavras, que também a gente começa a ter esse olhar mais aguçado sobre o passado dela. Crescendo dos gargalos. Dos gargalos. Onde que está? Crescendologia. Página 3, metade da folha aí. Metade da... O crescendo dos gargalos pessoais a sobrepujar. Então, eu comentei sobre as demandas pessoais, né? Então, a gente tem determinadas demandas, determinadas dificuldades, que, a partir da pesquisa pessoal, do registro pessoal, dessa análise da história pessoal, é possível a gente superar esses gargalos. E avançar muito dentro da nossa trajetória de vida. Eu percebo aqui dentro da Conscienciologia muitos pesquisadores que chegaram com muitas dificuldades. Dificuldades intelectuais, dificuldades de autoestima, com histórias de vidas diferentes. E essas pessoas, elas se superaram tanto que às vezes avança em relação a outras pessoas que não tinham as mesmas dificuldades. Isso sempre me chamou muito a atenção. Por que aquela pessoa tem tantas dificuldades, tem tantas lacunas, e ela consegue avançar muito mais do que uma outra pessoa que, em tese, não teve as mesmas dificuldades? Então, é o poder, eu acho, de cada um, que cada um traz, nesse processo de autossuperação, de se compreender, que tem os seus gargalos, que tem as suas dificuldades, mas que a pessoa é capaz de avançar, de ir além, de fazer mais do que o 100% que a gente veio fazer. Tudo bem? Bom, gente, eu quero chamar a atenção aqui de vocês, dos teletertulianos de vocês aqui presentes, para a história de dois bustos, né, que a gente tem aqui, dos donos dos bustos, né, não é para eles mesmos. Um é a Jinko Ojino, daqui do lado esquerdo, né? Ela é uma japonesa, né, nasceu no Japão em 1851, 100 anos antes de mim. Ela é a primeira médica da medicina ocidental do Japão. Pertencia a uma família de japoneses e desde a infância era uma ávida leitora. Através do marido adquiriu uma doença transmitida sexualmente que a deixou muito constrangida. E aí ela precisou de ir a médicos do sexo masculino de um hospital de Tóquio, sofrendo vergonha e humilhação. Com relação a isso, ela entrou para superar, né, tudo isso, ela entrou na escola de medicina particular. Apesar de preconceitos, insultos, discriminações sofridas por seus companheiros, ela se formou em 1882. Foi a primeira mulher a ser licenciada pelo governo japonês para exercer a medicina ocidental no país. Ela abriu uma clínica de ginecologia obstetrícia em Hiroshima, sendo respeitada e admirada por sua coragem e determinação. Lutou para erradicar a prostituição, foco de muitas doenças. Aqui do lado direito está o Joaquim Nabuco, que ele é um escritor e diplomata
nasceu em Recife, ele é brasileiro, portanto, e ele foi deputado muitas vezes, abolicionista, ele tinha umas convicções monarquistas, tá certo? E ele dessomou em Washington, tá certo? O Joaquim Nabuco, acho que é mais conhecido aí da população brasileira, eu vou ler pouca coisa dele, tá bom? Então, olha, são os 2 bustos aqui que vão fazer parte aqui da nossa aleia aqui dos gênios, tá certo? Bom, vamos agora dar andamento aqui às perguntas, que são muitas e o nosso tempo está se esgotando. Então, vamos lá. Professora Milena, Pensenologia, página 1, primeira linha, poderia comentar o holopensene pessoal de autopesquisa de retroegos? Sim. Retroegos, a gente pode pensar na nossa vida hoje, no retroego Milena, de 10 anos atrás, né, que é outro. E também de heteroegos em relação às retrovidas. Tá? E, então, pensar um pouco nessa questão que tem até a ver com a neopensenidade, né? De você... Às vezes a gente fica com certos apriorismos em relação a nós mesmos, mas a gente não foi sempre assim, do jeito que eu estou hoje. Então, pensar nesse retroego, quer dizer, como que eu era na época do meu porão, aí há 20 anos atrás, né? Como que eu era, como que eu me manifestava, porque ali tem muita informação no sentido da coisa mais rústica, mais primitiva. Nas outras vidas, também posso ter me manifestado nessa característica mais primitiva, mais rústica do porão consciencial, mas também eu posso ter trabalhado mais outras características que hoje podem estar se evidenciando. Então, pensar um pouco nessa relação do passado. Esse é um raciocínio historiográfico, autohistoriográfico, em relação ao passado. Em Fatologia, página 2, 13ª linha, poderia falar da transformação do diário de registro na cápsula do tempo terapêutico pessoal? Sim. A técnica do diário pessoal, ela não é aquela técnica boba que a gente estava falando do Amiel, né? Do registro pelo registro. O registro, ele é como eu comentei no início, ele é um instrumento de pesquisa. Então, o registro, ele só tem a sua razão de ser, a sua função, quando eu trabalho com esse registro. Né? Então, vamos imaginar, a Tânia aqui estava comentando sobre o livro dela. O livro dela não deixa de ser esse registro da história pessoal, trabalhado, refletido, né, pensado, e aquilo se transforma, logicamente, numa cápsula do tempo. Tem um exemplo que a gente pode dar de diário pessoal utilizado como cápsula do tempo, que é da Anne Frank. A Anne Frank, ela escreveu um diário, daí propriamente dito, e esse diário ele foi publicado exatamente, né, da maneira como ela escreveu, não teve esse trabalho, mas ele se tornou tão útil e tão assistencial que eu fico pensando na questão de revezamento dela mesmo. Que ela provavelmente aqui, né, pegou já esse livro, acessou esse livro, e qual é a repercussão que ela teve? Qual o papel assistencial, sociológico, dentro da escrita, né, desse diário? Então, a gente tem aí duas situações em que o diário ele pode se tornar um elemento importante dentro da cápsula do tempo para a pessoa. Em Parafatologia, página 2, 3ª linha, poderia expandir a vivência da mega-euforização, indicando avanços autopesquisísticos? Sim. A auto-mega-euforização, ela é a antonímia, talvez, da euforização. Paradoxo. Você concorda, Rosa? Paradoxo, né? Não sei se o pessoal vai concordar. Não, mas é um paradoxo mesmo. O que acontece? Quando a pessoa está muito eufórica dentro da sua pesquisa, isso pode ser negativo para ela. Porque mexer com o passado, por mais que seja o passado recente, é passado.
Você mexe com outras pessoas, com outros momentos evolutivos, com um grupo de consciência. Em geral, quando a gente se reporta a um passado, é alguma coisa que não foi tão positiva assim. Tem até uma pesquisadora que eu comento aqui no verbete, é Brené Brown. Ela tem um vídeo no TED bem interessante, que ela é assistente social. E ela comenta que difícil a pessoa, quando ela pergunta alguma coisa sobre o passado, por exemplo, como é que são as suas conexões? Aí você vai comentar sobre as desconexões, a maneira como você não se percebe dentro de um grupo. Como é que foi a sua família? Você vai se reportar das coisas mais negativas da família. E aí, é interessante a gente pensar nessa questão de mexer com o passado, porque você está mexendo, muitas vezes, com coisas não tão positivas e homeostáticas. Mas você sabe que, pelo que eu estou lendo lá da memória, ele fala o seguinte, é um estado seu atual, que você vai evocar a memória passada com a unividência que você tem hoje. Então, se você é negativa, você vai impregnar, sabe, preencher aquelas lacunas só com negativo. Então, a interpretação vai ser negativa. Mas se você for otimista, você é capaz de resgatar. Eu acho que faz sentido isso, né? É legal isso. Então, essa evocação em relação ao passado, você está evocando ideias, pessoas e consciências. Então, isso que tem que ficar lúcido, né? O pesquisador tem que ficar lúcido para isso. E tem determinadas pesquisas em relação ao passado que a pessoa vai ficar muito eufórica, muito precipitada, muito ansiosa, ela quer falar sobre aquilo, ela vem na Mini e pergunta, Valdo, eu achei uma pessoa que eu acho que tem tudo a ver comigo, e aí já fala aquilo de qualquer jeito, sem uma reflexão, uma ponderação. E o fato da pessoa estar percebendo ao longo da pesquisa essa mega euforização, que é esse sentimento mais tranquilo, essa percepção energética mais tranquila, da acalmia, é uma acalmia mental somática, pode dar uma indicação de que ela está no caminho certo dentro da pesquisa. Não é a palavra bem certo, mas que aquilo tem uma prioridade naquele momento evolutivo, que os amparadores podem estar investindo naquela pesquisa. Eu acho que é mais por aí. Ainda em Parafatologia, página 2, última linha, poderia aprofundar as retrovidas explicando os atuais engajamentos? Sim. Nessa vida, a gente encontra muitas pessoas engajadas em certos trabalhos assistenciais. Então, por exemplo, são pessoas que mexem com animais abandonados. Por que aquela pessoa mexe com animais abandonados? Aquilo pode ser um retroindício, né, de alguma ação que ela fez no passado que tem relação com aquele público de assistência. Então, tem pessoas no Greenpeace que se dedicam a sua vida para salvar o meio ambiente. Tem pessoas que trabalham com educação, como John Wood, que criou a ONG Road to Reach. Por que esse cara se dedica à educação? Por que ele está construindo bibliotecas e escolas? Tem pessoas, enfim, tem N exemplos de pessoas que são engajadas e que a gente pode fazer uma inferência em relação ao passado dela. Quer dizer, o que ela já fez no passado? Que nessa vida ela tem esse sentimento de comprometimento com aquela temática, com aquela problemática, com aquele público-alvo. O professor Valdo, uma vez, ele comentou, ele diz assim, você quer saber qual é a sua proexis? Pensa naquilo que te sensibiliza. O que te chama a atenção? Ali pode ter uma resposta em relação à proexis pessoal. Então, hoje nós estamos com 21 ICs, né? Cada IC trabalha com um problema diferente. Uma IC trabalha com um problema que a pessoa não sabe a vida dela do passado. A outra IC trabalha com um problema que as pessoas não sabem a sua proexis. A outra IC tem um problema que falta verbetógrafos. E aí, não é? Cada um tem um problema a ajudar na solução. E a IC é isso, nós estamos organizados em instituições que visam atender certas necessidades, visam atender determinados problemas. Isso
pode ter relação com o nosso passado. Eu acho que tem, só tem, né? Só tem, né? Então vamos lá. Em codigologia, poderia comentar codigografia? Sim. Então, a pessoa tem que pensar... Recentemente aconteceu algo comigo. Eu me lembrei da minha dissertação de mestrado. Eu me lembrei. A gente estava fazendo uma técnica energética e tinha a ver com o contexto, e eu me lembrei dos grupos, das pessoas que eu trabalhei na minha dissertação. E veio tudo à tona, assim, naquele momento. A bibliografia que eu estudei, os públicos que eu mexi, quem eu estava defendendo, que em trabalhos, em dissertações, você está, principalmente história, você defende algum grupo, né? E refletindo sobre aquilo, eu me lembrei que o meu orientador me perguntou se eu queria escrever um livro sobre aquele material. E eu não quis. Eu poderia ter publicado, mas eu não quis. Por quê? Porque eu tinha dentro de mim uma sensação de que eu não queria repetir de novo. Eu não queria deixar registrado de novo aquele posicionamento. Que aquilo tem uma função de ser dentro da academia, mas que eu não queria repetir. Será que isso não é algo que eu trouxe, alguma cláusula que eu trouxe de escrita? Não sei. E também no futuro eu vou descobrir se foi positivo ou negativo, qual o resultado, né, da ação. Apesar de eu já ter escrito capítulos de livro que falava da mesma temática. Mas eu nunca quis me tornar autora em função daquele tema. Porque eu achei que eu ia estar repetindo ou estar defendendo de novo determinados grupos, que eu já devo ter feito isso no passado. Olá, Milena. Como posso identificar um megaporte pessoal? Poderia dar exemplos? E aí te mandou beijinhos. Sabe quem é, né? Primeiro, a gente tem que entender o que é aporte. Eu vejo que dentro da CCCI as pessoas ainda não conhecem o conceito de aporte. Então, a primeira dica é: o que é o aporte? Aporte é aquilo que a pessoa recebeu da vida. Outro conceito que está dentro, né, da questão que caracteriza o aporte é aquilo que tem uma função proexológica. Então, assim, eu ganhei um gibi quando eu era criança. Tá, mas o que esse gibi tem em relação com a tua proexis? Então, a gente vai depurando. Ok, vamos colocar os livros da infância que eu recebi, a educação, o afeto. Mas dentro da elencologia ou da taxologia dos aportes, qual é aquele que fez diferença dentro da tua proexis? E aí, pode ser a mãe. Então, vamos dar por exemplo, uma mãe. A mãe, ela já é um megaporte. Por quê? Não, porque ele perguntou para exológico, né? Ele te perguntou megaporte pessoal. Pessoal. Vamos colocar a mãe. A mãe já é um grande aporte. Chegou o perguntador. Chegou na hora. Você podia ter feito a pergunta presencial, mas vamos lá. A mãe já é um megaporte, porque ela possibilita que a gente esteja aqui fisicamente. A mãe também é aquela que dá o afeto, carinho, né, a questão da educação, valores, enfim. Se a mãe ainda direciona a pessoa para o que é mais prioritário em termos de ideia, por exemplo, a conscienciologia, será que não é um megaporte dentro da proexis da pessoa? Porque foi ela que, por exemplo, dentro da minha listagem de aportes, eu considero que a pessoa que me levou para a conscienciologia é um megaporte. Porque sem ela, eu não teria acessado aquelas ideias naquele momento e na característica da minha vida naquele momento. Então, eu considero que pode ser um megaporte. Então, é bom a pessoa pensar, elencar, fazer uma taxologia dos aportes e ver que dentro daqueles aportes, qual que foi o mais prioritário naquele momento evolutivo para ela chegar onde ela está hoje, nesse patamar. Pergunta da Alemanha para você. Professora Milena, as anotações nessa linha seria também os pontos positivos e traumas?
ou somente os negativos? Como evitar de cair em autovitimização na elaboração de uma autobiografia? Boa pergunta. A autohistoriografoterapia, ela ajuda a pessoa a ela ter uma visão panorâmica da vida dela. Então, ela não se restringe a colocar somente fatos negativos, e sim para colocar os fatos de maneira geral da vida dela. Isso está lá na definologia, que é uma técnica terapêutica aplicada a partir do registro da história pessoal. Então, aqui não está se referindo somente a aspectos negativos da vida da pessoa, né? Então, ali ela registra a história pessoal dela. Então, a partir da autorreflexão, ela pode provocar essa reciclagem. Então, o que é interessante para ela não cair na vitimização? Primeiro, ela não pode ter só aspectos negativos na vida dela. Começa daí, ela vai registrar a vida dela. Então, não tem só aspectos negativos. O Primo Levi, que é o exemplo que eu dei do escritor químico italiano, quando ele foi preso, ele ficou 1 ano dentro do campo de concentração nazista, e ele relata essa experiência, ele é grato pelo guarda lá, que deixava ele tomar banho, apesar do banho ser, né, bem rudimentar, mas ele, de alguma forma, ele agradece porque deu a oportunidade dele se tornar um pouco mais humano dentro daquela situação precária. Tem um outro escritor, que é o Viktor Frankl, que ele também, a partir da experiência traumática dentro de um campo de concentração, lá dentro do campo de concentração, ele começou a raciocinar e a refletir por que tinha grupos diferentes de pessoas. Por que um grupo de pessoas tinha alta incidência, né, de suicídio, de depressão, e um outro grupo era capaz de abdicar de um único pão em prol do outro? E veja que depois que ele passou por essa experiência, ele criou uma terapia, que é a terapia do sentido da vida, a logoterapia. Então, veja, isso é olhar para uma situação difícil e extrair o melhor dessa experiência. Então, se você consegue extrair o melhor de um trauma, eu dei o exemplo também da professora Vera Hoffman. A perda de um filho é algo, talvez, eu não sou mãe, mas talvez é uma experiência a mais difícil para uma mãe passar. Com certeza. E se você passa por essa, e ela passou por essa situação, e ela fez daquilo uma oportunidade para fazer assistência, para esclarecer outras mães, isso é extrair o melhor de uma experiência ruim, de uma experiência negativa, né? Se cair na vitimização, a pessoa estaciona. Perde a oportunidade. Perde a oportunidade. Tem um lema que o professor Losch comenta, que é: faça do seu problema uma oportunidade de assistência. Tá? Então, no caso dela, para ela refletir sobre isso. Pode falar no mal sem ficar vitimizando aquele mal, né? Então, para a fatologia, página 2, 5ª linha. Poderia discorrer acerca do esforço mnemônico cerebral, resgatando a memória paracerebral? Sim. Isso é muito importante. A pessoa que não tem memória física, ela vai ter muita dificuldade de acessar a memória do paracérebro. Isso é uma questão lógica, né? E se ela não começa a mexer com a memória física, a aplicar técnicas mnemônicas constantemente, ela vai ter muita dificuldade de acessar o paracérebro dela. Eu comento assim, num verbete que eu escrevi, Periscópio Proexológico, que é essa capacidade, essa visão 360 graus. Às vezes a gente não percebe com que roupa que a nossa colega está, o sapato, o que tem no espaço onde a gente está, quem chegou, quem entrou, quantas pessoas, o busto que mudou. Isso daqui tudo é físico, mas se a gente não percebe o físico, a gente não vai conseguir perceber o extrafísico, a gente vai ter mais dificuldade, porque é uma sutileza. Então, treinar o olhar para ver o físico, treinar a memória para fazer esse exercício, né, de estimular o processo sináptico, vai facilitar o processo mnemônico para o paracérebro, para as retrovidas, insights parapsíquicos.
Em Teoriologia, página 2, terceira linha, o que pode falar a respeito da teoria da aceleração da história pessoal? Tem um verbete, que é a aceleração da história pessoal. Eu penso que, só para dar um exemplo, se o professor Valdo ele comenta que essa vida vale por 15 vidas. Então, se essa vida vale por 15, eu posso superar muito o meu retroego, né? A minha retrovida, a minha retropersonalidade. Isso é aceleração, né? Isso é aceleração da história pessoal. Professora Milena, para a fatologia, página 2, penúltima e última linha, poderia abordar a consulta para a psicoteca a fim de elaborar a PROEX pessoal e a central extrafísica da verdade? Eu sugiro que a tertuliana, ela leia o livro Cristo Espera por Ti. Na primeira parte do livro, tem uma personalidade, eu não sei se também ela já não leu, né? Mas ele, ela vai lembrar, se ele leu, na primeira parte do livro tem Cristo Espera por Ti, foi um livro psicografado pelo professor Valdo da Consex Balzac. E nessa primeira parte tem uma Consex, que ela já dessomou, e ela está conversando com os amparadores e tentando negociar a próxima vida dela. E ela até se surpreende com a proposta dos amparadores, porque eles estão sugerindo que ela retorne como homem. E ela fica impactada com aquela situação. Ali, naquele cenário, e ela começa a acessar a parapsicoteca dela, ou seja, ela começa a acessar as histórias de vida dela, como que ela se manifestava, o que ela fez. É como se fosse uma visão de outras vidas que ela teve acesso para elaborar a proexis dela. Então, provavelmente muitos de nós passamos por essa parapsicosfera até para entender a tarefa que a gente ia executar aqui. É a central extrafísica da verdade. Tem um verbete para ele. Tem verbete também, mas tem muita relação com as verpons, né, com ideias, porque, claro que no caso do livro Cristo Espera por Ti, não é um bom exemplo, porque ali não é um curso intermissivo de maneira técnica. Então, se a gente entender que nós estávamos num curso intermissivo, de maneira técnica, acessando a parapsicoteca, fazendo uma análise das nossas vidas, compondo as cláusulas pétreas, o que a gente veio executar aqui, quais as verdades, né, que a gente veio trazer e implantar, eu acho que fica mais claro para ela pensar e refletir. A central extrafísica da verdade, né? Isso. Então, paradoxologia, página 3, poderia expandir o paradoxo de todos os seres humanos serem iguais entre si e, ao mesmo tempo, completamente singulares? Sim. Eu acho que tá um pouco óbvio, né? Todos nós somos iguais, todos nós somos seres humanos iguais, porém, nós somos muito singulares. A gente costuma brincar, e isso até é uma lei da proexologia, que não existem duas proexes iguais. Se duas pessoas escreverem, né, livros sobre a mesma especialidade, esse livro vai ser completamente diferente. Se eu quiser escrever um livro sobre subversividade... A Tânia já foi. Já foi. Vai ser completamente diferente. A abordagem é outra, as experiências são outras, o approach pesquisístico vai ser outro. Então, isso mostra o nosso valor, enquanto é singular, né, mostra o nosso valor e o reconhecimento da nossa história, que ela é única. Para a gente justamente ajudar aí na escrita dos livros, porque às vezes a pessoa se omite de escrever porque ela acha que já tem livros demais ou porque alguém já escreveu sobre aquele tema, mas, na verdade, ela vai dar um outro approach e uma outra abordagem completamente diferente, né? Você já respondeu sobre a eliminação das fobias a partir da historiografoterapia? Não, né? Não, mas vamos lá. Mais ou menos? É porque tem a nossa amiga que quer fazer uma pergunta, a gente só tem 1 minuto. Vamos lá. Vai fazer a sua pergunta, porque eu acho que ela já respondeu isso aqui.
né? Obrigada. E eu gostaria que você comentasse um pouco a frase enfática, né? Que, para fechar então, né? Que já está no finalzinho. A autohistoriografoterapia requer dedicação exaustiva e sinceridade cosmoética na escrita dos retroacontecimentos pessoais, promovendo genuínas reflexões e reciclagens conscienciais. Esse aqui realmente é uma síntese do verbete, e eu acho que mostra um pouco isso, que a escrita da história pessoal, ela não é algo estanque, escrevi, pronto, acabei. Não. É algo que a gente tem que estar em constante revisitação, escrita, avaliação, e sempre enriquecendo essas abordagens, porque realmente o que eu escrevi há 10 anos atrás e que já promoveram reciclagem, se eu pegar agora, eu vou ter um novo olhar, uma nova reciclagem, um novo posicionamento, uma nova abordagem. Então, é sempre um momento muito rico para a gente fazer essas reflexões e essas reciclagens. Tudo bem, gente? Nosso tempo acabou. Uma pena, né? Mas, olha, Milena, a gente aguarda todos os outros verbetes que ainda vai fazer, né? A gente agradece a presença de todos vocês, as energias que vocês mandaram para a gente, as perguntas. Agradecemos também a todos os teletertulianos com as perguntas, né, que foram bem interessantes. Aguardamos todos vocês nos próximos dias. Amanhã a gente vai estar aqui com outro verbete, com outra defesa de verbete. E é sempre de 12h30 até 2h30 da tarde. E são vocês, né, os tertulianos e teletertulianos, que movimentam a tertúlia junto, obviamente, com o verbetógrafo do dia. Tá bom? Então a gente aguarda todos vocês e nós passamos então para o nosso comercial. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 12 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 25 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. O Cleverson, com um seminário de pesquisa da Escola de Projeção Lúcida de 2014, e o João Paulo, com cartão Vale Presente do IIPC. Boa tarde a todos. O IPC tem a alegria e a satisfação de convidar todos para o seminário de pesquisa da EPL 2014, que ocorrerá hoje, né? A EPL, ou Escola de Projeção Lúcida, e os trabalhos apresentados serão das pesquisas realizadas pelos alunos durante o curso, né? Os temas de pesquisa são projeção lúcida e traços conscienciais, limpeza energética, memória e recuperação de cons do curso intermissivo, discernimento no intra e extrafísico, identificação e qualificação de técnicas facilitadoras da projeção de consciência contínua. Então, será hoje, sexta-feira, às 19 horas, no IPC de Foz do Iguaçu, que fica na rua Rui Barbosa, 820, sala 804. Para maiores informações, podem ligar no telefone 2102-1448. Contamos com a presença de todos. Muito obrigado. Boa tarde. O IPC convida a todos para transformar, nesse final de ano, o seu amigo oculto num amigo oculto. Então, nós estamos lançando 3 cartões Vale Presente, no valor de 30, 50 e 100 reais, que podem ser trocados por livros e cursos no IPC. Então, nós convidamos a todos para acessar o site do IPC, que é www.iipc.org, para que você veja qual que é a sede do IPC mais próxima de sua casa. O IPC agradece e deseja a todos um ótimo final de ano. Para amanhã, teremos o verbete Justiça Restaurativa, especialidade Recomposiciologia, e a verbetógrafa Ana Araújo. Muito obrigado e boa tarde a todos.